Hoje vamos falar sobre a verdade e a mentira. Hoje em dia está cada vez mais difícil diferenciar aquilo que é verdade daquilo que é mentira. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Minha proposta é trazer alguns versículos para a gente analisar o que a Bíblia fala sobre verdade e o que a Bíblia fala sobre mentiras. Em João 14,6 tem a célebre passagem em que Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Tendo Jesus como parâmetro da verdade, não podemos dizer mentiras. O apóstolo Paulo adverte os fiéis em Efésios, capítulo 4, versículo 25. "Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo." Sendo membros de um mesmo corpo, não é admissível que nós possamos continuar com mentira entre nós. Sobre a mentira, no livro do Colossenses, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo admoesta os seguidores de Cristo: "Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas." Essa pessoa que se diz cristã deve seguir novos caminhos e abandonar velhas práticas como a mentira. O livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 22, diz: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite." Com isso, desde o Antigo Testamento, nós encontramos passagens bíblicas em que Deus exorta os fiéis a sempre dizer a verdade e nunca a mentira. O livro de Provérbios, capítulo 14, diz no versículo 5: "A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras." Nós devemos manter a palavra dita uns aos outros. É dessa forma que seremos sempre fiéis à vontade de Deus. O diabo, ele tenta a todos nós, a todo tempo. Até mesmo a Jesus, ele tentou. Na célebre passagem das tentações do diabo, quando Jesus estava no deserto por 40 dias e 40 noites. A primeira tentação, nos versículos 3 e 4, o diabo se aproxima de Jesus e questiona a identidade dele como filho de Deus. "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão." Jesus queria explorar a fome de Cristo, a fragilidade dele por estar em jejum no deserto. Mas Jesus responde: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." A segunda tentação, no mesmo capítulo 4, versículos 5 a 7, Jesus é tentado pelo demônio, que é levado ao topo do templo e desafia a confiança de Jesus na proteção divina. "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra." O diabo cita versículos do Salmo 91 para confundir Jesus. O diabo usa a escritura de forma distorcida para fazer a sua vontade prevalecer. No entanto, no versículo 7, Jesus diz: "Não tentarás o Senhor teu Deus." A terceira tentação acontece entre os versículos 8 a 10. O diabo diz a Jesus, mostrando todos os reinos da terra e dizendo a Jesus que ele poderá ter tudo isso que ele está apresentando a Jesus, mas Jesus não se deixa tentar. Jesus diz: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás." Veja bem, é importante para o cristão conhecer a palavra do Senhor, para que possamos combater as mentiras que são ditas ao nosso redor todo o tempo. Uma pessoa que não conhece a palavra não vai ter argumentos para rebater as mentiras que são pregadas por todos os lados nessa nossa sociedade atual. E da mesma forma que Jesus rebateu os argumentos do tentador usando a palavra de Deus, devemos nós fazer assim. E assim permaneceremos fiéis à vontade de Deus. Essa passagem de Jesus no deserto, ela é muito conhecida e tem sido estudada por teólogos ao longo de todo o mundo. E ela nos diz que
devemos discernir a palavra de Deus para as nossas vidas, devemos saber aquilo que Deus quer para nós. E também devemos confiar que, seja qual for a situação em que estejamos, devemos saber que Deus estará conosco, do mesmo modo que Ele não deixou Jesus sozinho no deserto. Uma das formas hoje em dia de propagar mentiras são as fake news, as notícias falsas. Então devemos usar algumas estratégias para combater essas fake news entre nós. E uma delas é verificar as fontes, verificar de onde veio essa fake news, de onde veio essa notícia falsa que cada pessoa recebeu no seu celular, vindo de uma pessoa da família, de alguém conhecido. Pegue essa notícia, vá ao seu celular, use um site de busca e coloque lá a palavra principal sobre aquela notícia para verificar de onde ela vem, se é uma notícia que outros sites já noticiaram, porque muitas vezes você só lendo a manchete, você vai pensar que está bem informado e não está. A forma que você tem para se informar bem é ler a notícia toda, tentar ver se aquela notícia tem coerência, se aquela notícia que você acabou de ler, ela de fato é daquela data, porque muitas vezes uma fake news pode ser apenas requentar uma notícia velha e fazer parecer que aquele fato está acontecendo naquela hora. Outra coisa muito importante é que, quando o título for muito chamativo, muito apelativo e for exagerado, ele está apenas chamando sua atenção, mas não está lhe informando. E assim, verificando os fatos também,